Como você está? Eu espero que você esteja bem. Fique comigo. Hoje teremos um assunto importante e eu peço, se você tiver alguém que você ama, quer que essa pessoa se sinta bem, que ela tenha os olhos abertos e venha ouvir um pouco do amor, o amor mais puro, o amor mais precioso que nós podemos receber. Eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, fique comigo. Hoje o tema que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Vai dizer: certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e disse: Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste certamente, corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu, lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair na mão de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma coisa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Nós temos 2 ângulos de ver essa história, a qual aquele homem, ele foi assaltado, bateram nele, judiaram dele e machucaram, deixaram ele jogado no chão. E nas nossas vidas não é diferente. A vida, ela nos causa ferida. Muitas vezes nós passamos por situações as quais nos tiram o motivo de sorrir e de louvar e agradecer. Nós olhamos e dizemos: por que faremos isso? Nós ficamos deitados, desanimados e não olhamos, não temos uma esperança. Mas Davi, ele corria de soldados que queriam matá-lo e ele disse: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós temos sim motivo para lutar e para louvar a Deus, independente das situações, porque nós somos colocados à prova. Todos, acredito que quase todos conhecem a história de Jó. E Jó, ele foi colocado em muitas situações. Jó, ele foi provado por permissão de Deus. E Deus, ele queria que Jó tivesse um conhecimento maior sobre ele. Ele sabia quem estava provando. E Jó, ele foi acusado pelos amigos, porque nas nossas vidas é assim: quando as coisas não estão boas, as pessoas tendem ainda a nos colocar para baixo.
E Jó, os amigos acusavam que ele tinha cometido erros e ele não sequer justificava, porque ele sabia quem ele era. Ele continuava louvando a Deus. Ele foi perdendo filhos, louvando a Deus. Foi perdendo bens, louvando a Deus. Ele foi perdendo os amigos, louvando a Deus. E pelo que a história nos conta, ele perdeu até a mulher, porque chegou um certo momento da vida onde Jó se encontrava com lepra e somente um caco de telha para se coçar. A mulher dizia: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela estava olhando ali para as coisas, para a situação, mas Jó, ele disse: mulher, você fala como uma louca. Eu vim nu do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome de Deus. E esse homem, ele estava machucado. Passou um levita, que era alguém que louvava a Deus. Esse levita se desviou. Passou também um sacerdote, que era alguém que pela lei servia a Deus. Mas esses dois se desviaram. E Jesus, ele veio para os judeus. A palavra nos diz que ele veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Eles crucificaram a Jesus. E aí diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos que aceitam a Jesus, eles passam a ser filhos de Deus. Aquele homem, ele estava machucado e vinha um samaritano. Os judeus e samaritanos, eles não se misturavam. Eles não tinham uma comunhão, uma amizade. Mas aquele samaritano, que ele não era, porque o sacerdote, pela visão, ele era. O levita, pela visão, ele era. Mas o samaritano, ele não era. Porém, o samaritano, ele parou e cuidou daquele homem, levou aquele homem a uma hospedagem, tirou daquilo que ele tinha, do dinheiro, e pagou a hospedagem e disse para que cuidasse. E Jesus, ele usou essa história dizendo, confirmando aquilo que a palavra diz, que Deus, ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus, ele usou Jesus como o bom samaritano. A vida nos causa ferida, a vida nos derruba e o mundo, ele nos acusa, ele nos aprisiona. Mas Jesus, ele veio para curar as nossas feridas, independente se foi causado por alguém ou até por uma consequência de nossas escolhas. Jesus, ele veio para curar as feridas. E ele não somente veio para curar as feridas, mas ele também pagou o preço, assim como aquele samaritano pagou o valor devido da hospedagem. Jesus, ele pagou o preço para que nós tivéssemos o direito de ser filhos de Deus. Ou seja, qual o intuito, qual o foco, qual o objetivo de Jesus? Jesus, ele veio para nos salvar, para nos curar, ele veio para nos levantar, ele veio para cuidar das nossas feridas, para sarar as nossas feridas. E assim como ele fez, ele quer que também nós façamos. Deus, ele é amor e é comunhão, ele é unidade, ele é corpo. E nós somos todos um corpo diante de Deus. Um corpo não pode se separar. Se nós formos realmente unidos, nós prevaleceremos. Porque fomos chamados para lutar. O povo passou por 40 anos no deserto. E havia uma terra prometida. E nós passamos pelo que a vida nos diz, em média 70 anos. Alguns vão antes, alguns vão depois. Mas você já viu um soldado inimigo andando com outro?
O mundo é inimigo da palavra de Deus. E Deus, ele quer que nós lutemos não somente com as nossas forças, mas Deus, ele nos considerar força. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. E se você crer, você verá a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Deus, ele quer te curar e ele te convida. Vem fazer parte do exército. Vem ajudar a curar pessoas. Pessoas mortas serão avivadas. Pessoas enfermas serão curadas. Pessoas escravas serão libertas. E nós somos um exército. Não o exército do mundo, mas o exército de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por ter meditado comigo. Que Deus abençoe grandiosamente a vida sua.